Você já percebeu que muitas vezes o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não está no mundo lá fora, mas na decisão que você adia todos os dias? A procrastinação raramente faz barulho. Ela chega de forma silenciosa, disfarçada de cansaço, de falta de tempo ou da promessa de que amanhã será um dia melhor para começar. Enquanto isso, os sonhos continuam esperando. As oportunidades passam e o tempo segue seu caminho, sem voltar. Talvez você já tenha feito promessas para si mesmo. Disse que iria começar na segunda-feira, no próximo mês, ou quando tudo estivesse mais organizado. Mas esse momento perfeito nunca apareceu. E a cada adiamento nasce uma dúvida perigosa. Será que eu realmente sou capaz? A verdade é que a procrastinação não rouba apenas horas do seu dia. Ela rouba a confiança, enfraquece a coragem e faz você acreditar que sempre existe algo mais importante do que construir o próprio futuro. Mas e se o problema nunca tivesse sido falta de disciplina? E se a raiz de tudo estivesse escondida em uma forma de pensar que você nem percebe? Neste vídeo, você vai descobrir por que sua mente insiste em empurrar seus objetivos para depois, como quebrar esse ciclo de uma vez por todas, e quais mudanças podem transformar pequenas decisões em grandes conquistas. O que você vai ouvir daqui para frente pode fazer você enxergar seus hábitos de uma maneira completamente diferente. Imagine um homem chamado Rafael. Ele não era o mais inteligente da empresa, nem o mais experiente, mas carregava um sonho antigo: abrir o próprio negócio e conquistar uma vida em que pudesse decidir o próprio caminho. Todas as noites, ao chegar em casa, ele dizia para si mesmo que começaria no dia seguinte. Pesquisaria o mercado, estudaria, faria um planejamento e daria o primeiro passo. Porém, quando o novo dia chegava, sempre aparecia um motivo para esperar mais um pouco. Primeiro era o cansaço. Depois, a falta de dinheiro. Em seguida, a ideia de que precisava aprender mais antes de começar. Sem perceber, Rafael transformou a espera em um hábito. Os meses passaram. O sonho continuava vivo, mas cada vez mais distante. Não porque fosse impossível, e sim porque nunca recebia uma oportunidade real de existir. Certo dia, durante uma caminhada antes do trabalho, ele observou um pedreiro construindo um muro. Não havia nenhuma parte pronta. Existiam apenas alguns tijolos assentados sobre o cimento. Mesmo assim, o trabalhador seguia concentrado, colocando um tijolo de cada vez, sem reclamar por ainda não enxergar o muro completo. Aquela cena simples despertou algo dentro dele. Pela primeira vez, Rafael entendeu que ninguém constrói uma obra olhando apenas para o resultado final. Tudo nasce de pequenas ações repetidas diariamente. Naquela noite, ele decidiu fazer apenas 15 minutos do que havia adiado por tanto tempo. Não tentou mudar toda a vida de uma vez. Apenas deu o primeiro passo. No dia seguinte, repetiu o mesmo processo. Depois, novamente. Os 15 minutos viraram 30. Os 30 se transformaram em 1 hora. A rotina começou a substituir as desculpas. Alguns meses depois, Rafael ainda estava longe do objetivo final. Mas havia conquistado algo muito mais importante. Deixou de ser alguém que apenas sonhava para se tornar alguém que agia. Ele percebeu que o verdadeiro inimigo nunca foi a falta de tempo. Foi a crença de que precisava esperar sentir vontade para começar. Quando entendeu que a ação podia vir antes da motivação, sua vida começou a mudar em silêncio, um dia de cada vez. E talvez essa seja a maior armadilha da procrastinação. Ela não destrói seus sonhos de uma vez. Ela os enfraquece lentamente, convencendo você de que ainda há tempo, até que um dia você percebe que perdeu anos esperando pelo momento perfeito que jamais existiu. A procrastinação não é simplesmente o hábito de adiar tarefas. Na maioria das vezes, ela é uma forma de proteger a mente de algo que parece desconfortável. Quando uma atividade exige esforço, paciência ou enfrenta o risco de fracassar, o cérebro procura o caminho mais fácil, fazer qualquer outra coisa que traga uma recompensa imediata. É por isso que muitas vezes você pega o celular só por 5 minutos, decide assistir mais um vídeo ou promete começar depois do almoço. Essas pequenas escolhas parecem inofensivas, mas, repetidas diariamente, moldam a pessoa que você se torna. Existe uma diferença enorme entre quem espera sentir motivação para agir e quem aprende a agir mesmo sem motivação. A motivação é passageira. Ela depende do humor, das circunstâncias e das emoções do momento. Já a disciplina é construída por decisões repetidas, principalmente nos dias em que você não tem vontade de continuar. Outro ponto importante é que muitas pessoas acreditam que precisam de grandes mudanças para transformar suas vidas. Mas a realidade é o oposto. Uma montanha é formada por milhões de pequenas partículas. Um edifício nasce de uma fundação invisível. Uma árvore gigante começou como uma semente quase imperceptível. A transformação pessoal segue exatamente essa lógica.
Quando você decide cumprir uma pequena tarefa todos os dias, está enviando uma mensagem poderosa para a sua própria mente. Eu sou alguém que termina o que começa. Com o tempo, essa identidade se fortalece. Você deixa de depender de impulsos emocionais e passa a confiar nas próprias ações. Também é importante entender que o medo do fracasso costuma esconder outro medo ainda maior, o medo de descobrir do que você realmente é capaz. Permanecer parado parece seguro porque evita erros, mas também impede crescimento. Cada dia de adiamento preserva o conforto do presente, enquanto distancia o futuro que você deseja construir. A responsabilidade tem um papel decisivo nesse processo. Enquanto você acredita que o tempo, a sorte, as circunstâncias ou outras pessoas são responsáveis pela sua evolução, entrega o controle da própria vida. No instante em que assume que suas escolhas diárias moldam seu destino, recupera o poder de mudar. Pense em 2 jardins. Um recebe cuidados constantes, água, atenção e poda. O outro é abandonado. Nenhum deles escolhe o que vai crescer. O primeiro floresce porque alguém decidiu cuidar dele. O segundo é tomado por ervas daninhas porque ninguém fez essa escolha. Sua mente funciona da mesma maneira. Os pensamentos que você alimenta, os hábitos que repete e as decisões que toma todos os dias definem o ambiente onde seus resultados irão crescer. No fim das contas, vencer a procrastinação não significa fazer tudo de uma só vez. Significa vencer a pequena batalha que acontece dentro de você sempre que surge a escolha entre adiar ou agir. É nessa decisão aparentemente simples que uma nova identidade começa a ser construída. Existe uma batalha se acontecendo dentro de você neste exato momento. Talvez ninguém consiga enxergá-la. Talvez as pessoas ao seu redor acreditem que você apenas está cansado, distraído ou ocupado demais. Mas você sabe que existe algo diferente. Existe uma voz silenciosa que diz: "Depois eu faço." E por mais inocente que essa frase pareça, ela tem o poder de mudar completamente o rumo de uma vida. A procrastinação não chega anunciando destruição. Ela não bate a porta dizendo que veio roubar seus sonhos. Ela entra disfarçada de conforto. Convence você de que descansar mais alguns minutos não fará diferença. Faz acreditar que amanhã você estará mais preparado. Sussurra que ainda existe muito tempo. E enquanto você acredita nessas promessas, os dias começam a desaparecer. O mais doloroso é que ninguém sofre imediatamente por procrastinar. A consequência quase nunca aparece no mesmo dia. Ela surge semanas, meses ou até anos depois. É por isso que tantas pessoas permanecem presas nesse ciclo. Como a dor não é instantânea, elas continuam adiando. Quando finalmente percebem o preço pago, descobrem que o tempo não esperou por elas. Talvez você já tenha vivido isso. Olhar para trás e pensar: se eu tivesse começado naquela época, hoje minha realidade seria completamente diferente. Essa frase pesa porque revela uma verdade difícil de aceitar. Muitas oportunidades não foram perdidas por falta de capacidade, mas por falta de ação. E isso machuca. Machuca perceber que o maior adversário não era uma pessoa, uma crise financeira ou uma circunstância inesperada. O maior adversário era o hábito de esperar pelo momento perfeito. Mas existe algo que talvez ninguém tenha dito a você. Você não nasceu procrastinando. Em algum momento da sua vida, sua mente aprendeu que era mais seguro adiar do que enfrentar o desconforto. Aprendeu que evitar um desafio traz um alívio imediato. E como todo comportamento que gera alívio, ele começou a se repetir. O problema é que esse alívio dura poucos minutos. Já o arrependimento pode durar anos. Imagine uma pequena semente guardada dentro de uma gaveta. Ela possui todo o potencial para se transformar em uma árvore gigantesca. Dentro dela existem raízes, tronco, galhos e frutos. Mas, enquanto permanecer guardada, nada acontece. Agora pense na sua vida. Quantos talentos ainda estão guardados? Quantos projetos nunca saíram do papel? Quantas conversas importantes foram adiadas? Quantos sonhos continuam esperando por uma coragem que parece nunca chegar? Talvez você tenha começado a acreditar que perdeu tempo demais, que outras pessoas estão muito à sua frente, que a oportunidade passou. Mas a verdade é diferente. Enquanto você respira, ainda existe um caminho possível. O relógio pode ter avançado, mas a decisão continua nas suas mãos. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas promessas fez para si mesmo e não cumpriu. O que realmente importa é o que acontece a partir deste momento. Porque toda transformação começa de uma forma surpreendentemente simples. Ela não começa quando você muda de vida. Ela começa quando muda a próxima decisão. É nesse instante que algo novo nasce. Não porque tudo ficou fácil, mas porque, pela primeira vez,
Você escolheu caminhar mesmo sem ter todas as respostas. E talvez essa seja a maior demonstração de coragem que existe. Não esperar que o medo desapareça, mas seguir em frente apesar dele. Só que existe um obstáculo ainda mais profundo do que a procrastinação. Um obstáculo invisível que faz muitas pessoas desistirem antes mesmo de tentar. Ele está escondido nas crenças que você construiu sobre si mesmo ao longo da vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Você já percebeu como duas pessoas podem receber a mesma oportunidade e reagir de maneiras completamente diferentes? Uma enxerga uma chance de crescer, a outra vê apenas o risco de fracassar. O que muda não é a oportunidade. O que muda é a história que cada uma conta para si mesma. Todos nós carregamos crenças. Algumas nos impulsionam, outras nos prendem sem que percebamos. Elas não aparecem como uma voz dizendo, você não consegue. Elas surgem de forma muito mais discreta. Não sou bom o suficiente. Talvez eu comece quando estiver mais preparado. Outras pessoas nasceram com mais talento. Se eu errar, todos vão perceber. Essas frases parecem pensamentos passageiros, mas, quando são repetidas por muito tempo, transformam-se em regras invisíveis que governam nossas decisões. Imagine um pássaro que passou a vida inteira dentro de uma gaiola. Um dia, alguém abre a porta, a saída está livre, o céu está diante dele. Mesmo assim, ele continua parado. Não porque esteja preso pelas grades, mas porque aprendeu a acreditar que aquele pequeno espaço era o limite do seu mundo. Muitas pessoas vivem exatamente assim. As portas estão abertas, mas as crenças continuam fechadas. Elas têm capacidade para aprender uma nova profissão, começar um projeto, mudar de cidade, abrir um negócio, cuidar melhor da saúde ou reconstruir relacionamentos. No entanto, permanecem onde estão porque a mente insiste em repetir histórias antigas. E existe uma pergunta poderosa que poucos fazem. Quem escreveu essas histórias? Será que foram realmente suas? Ou nasceram de críticas que você ouviu quando era mais novo? De comparações que fizeram com você? De fracassos que aconteceram uma única vez, mas que sua mente transformou em uma sentença permanente? O problema não é cair. O problema é permitir que uma queda defina quem você acredita ser. Pense em um espelho coberto por poeira. Se alguém olhar para ele, verá uma imagem distorcida. Não porque o espelho perdeu a capacidade de refletir, mas porque existe uma camada escondendo sua verdadeira função. As crenças limitantes funcionam da mesma maneira. Elas não mudam quem você é. Elas apenas impedem que você enxergue quem realmente pode se tornar. E quanto mais tempo você alimenta essas crenças, mais elas parecem verdade. Mas existe algo extraordinário sobre a mente humana. Ela aprende, e tudo aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Isso não acontece da noite para o dia. A transformação acontece quando você começa a desafiar pequenas certezas, quando decide agir mesmo sem sentir total confiança, quando faz algo novo, mesmo com medo. Cada pequena vitória envia uma nova mensagem ao cérebro. Talvez eu seja mais capaz do que imaginava. Depois de alguns dias, essa dúvida cresce. Depois de algumas semanas, ela vira confiança. Depois de alguns meses, transforma-se em identidade. É assim que pessoas comuns realizam mudanças extraordinárias, não porque deixaram de sentir medo, mas porque deixaram de permitir que o medo decidisse por elas. Existe uma diferença enorme entre esperar confiança para agir e construir confiança através da ação. A primeira mantém você parado, a segunda coloca você em movimento. Pense em uma ponte coberta por neblina. Você não consegue enxergar o outro lado. Se esperar a neblina desaparecer completamente, talvez nunca atravesse. Mas, quando dá o primeiro passo, percebe que apenas alguns metros à frente já ficam visíveis. Depois, mais alguns, e mais alguns. A vida funciona assim. Você não precisa enxergar todo o caminho. Precisa apenas ter coragem para dar o próximo passo. É nesse momento que as possibilidades começam a aparecer. A procrastinação perde força quando você entende que não precisa sentir certeza absoluta para começar. Você precisa apenas decidir que não permitirá mais que histórias antigas escrevam os próximos capítulos da sua vida. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Você deixa de lutar contra o tempo, passa a lutar pela pessoa que deseja se tornar. Só que ainda existe um momento decisivo nessa jornada. O instante em que você percebe que não basta compreender essas ideias, é preciso transformá-las em atitude. E é exatamente aí que acontece a verdadeira virada. No próximo bloco, vamos chegar ao ponto mais intenso desta jornada. O momento em que a coragem supera o medo, a ação vence a dúvida e você descobre como iniciar uma transformação que pode mudar o rumo da sua vida. Chegamos ao momento em que tudo muda. Até aqui falamos sobre a procrastinação,
sobre as crenças que prendem sua mente e sobre as histórias que você repete para si mesmo. Mas existe uma pergunta que talvez esteja ecoando dentro de você neste instante. E se eu tentar e ainda assim falhar? Essa é uma pergunta honesta. E justamente por ser honesta, ela merece uma resposta verdadeira. O fracasso não é o oposto do progresso. O verdadeiro oposto do progresso é permanecer parado. Quem age pode errar, aprender, ajustar e recomeçar. Quem nunca começa, continua exatamente no mesmo lugar, carregando o peso das possibilidades que nunca se tornaram realidade. Pense em quantas vezes você adiou uma decisão importante. Talvez fosse iniciar um curso, cuidar da saúde, conversar com alguém, mudar de profissão ou tirar um projeto do papel. Cada adiamento parecia pequeno, mas quando esses pequenos adiamentos se acumulam, eles se transformam em anos de oportunidades perdidas. E então acontece algo ainda mais perigoso. Você começa a acreditar que esse é o seu jeito de ser, mas não é. Isso é apenas um comportamento repetido por tempo suficiente para parecer parte da sua identidade. Sua identidade não é aquilo que você faz ocasionalmente. Ela é construída pelas escolhas que você repete. E a melhor notícia é que aquilo que foi construído pode ser reconstruído. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de pedra. Quem passa por ali vê apenas uma rocha sem forma. Mas o escultor enxerga algo diferente. Ele vê uma obra escondida dentro da pedra. A cada golpe do cinzel, um pequeno pedaço cai. No primeiro dia, quase ninguém percebe diferença. Depois de uma semana, ainda parece pouco. Depois de um mês, a transformação começa a aparecer. E no final, todos dizem que surgiu uma obra extraordinária. A verdade é que ela não surgiu de um único golpe. Ela nasceu da soma de milhares de pequenos movimentos. A sua transformação seguirá exatamente esse caminho. Você não precisa mudar completamente hoje. Precisa apenas vencer o próximo minuto. Quando terminar este vídeo, sua mente provavelmente fará o que sempre fez. Ela vai sugerir que você comece amanhã. Vai dizer que hoje você está cansado. Vai lembrar dos erros do passado. Vai tentar convencer você de que ainda não é a hora. Mas agora existe uma diferença. Você reconhecerá essa voz. E quando reconhecemos aquilo que nos limita, deixamos de obedecer automaticamente. Nesse instante você terá duas opções. A primeira é fechar este vídeo e continuar vivendo exatamente como viveu até agora. A segunda é provar para si mesmo, com uma atitude simples, que sua história não será mais escrita pelo adiamento. Não espere uma mudança grandiosa. Escolha uma ação pequena. Escreva a primeira página. Faça 10 minutos de exercício. Leia algumas páginas daquele livro. Envie aquela mensagem importante. Organize sua mesa. Abra o arquivo que você vem evitando. Dê o primeiro passo. Porque o primeiro passo não muda apenas o seu dia. Ele muda a imagem que você constrói de si mesmo. Toda vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua confiança cresce. E confiança não nasce de palavras. Ela nasce de provas. Você passa a olhar para o espelho e enxergar alguém diferente. Não porque sua vida mudou completamente, mas porque você mudou. E quando você muda, suas decisões mudam. Seus hábitos mudam. Seus resultados mudam. Seu futuro muda. Talvez ninguém perceba essa transformação nos primeiros dias. Talvez ninguém aplauda seu esforço. Talvez ninguém entenda por que você decidiu agir agora. Mas lembre-se de uma coisa. As maiores mudanças quase sempre começam em silêncio. Elas acontecem quando ninguém está olhando. Quando ninguém está elogiando. Quando existe apenas você, sua decisão e a coragem de continuar. É exatamente nesses momentos que nasce uma nova versão de quem você é. E essa nova versão não espera pelas circunstâncias perfeitas. Ela cria oportunidades com aquilo que tem. Ela entende que disciplina não é ausência de dificuldade. É a decisão de continuar apesar dela. No próximo e último bloco, vamos transformar toda essa reflexão em um compromisso definitivo. Você entenderá por que a verdadeira mudança não acontece quando a motivação aparece, mas quando você escolhe agir mesmo nos dias comuns. É aí que o futuro deixa de ser um sonho distante e começa a ser construído, uma decisão de cada vez. Se você chegou até aqui, significa que existe uma parte de você que ainda acredita na possibilidade de mudar. Talvez ela tenha ficado em silêncio por muito tempo. Talvez tenha sido sufocada pelas dúvidas, pelos medos ou pelas frustrações. Mas ela nunca deixou de existir. Agora, imagine sua vida daqui a 5 anos. Existem duas versões desse futuro. Na primeira, tudo continua igual. Você continua esperando o momento ideal, adiando decisões importantes, acumulando planos e assistindo ao tempo passar. Os dias se repetem, as semanas se transformam em meses, e quando percebe, mais um ano terminou.
Os sonhos ainda estão vivos, mas continuam apenas na imaginação. Na segunda versão, você também enfrentou dificuldades, também teve medo, também errou. A diferença é que decidiu não parar. Em vez de esperar sentir confiança, começou a construí-la. Em vez de buscar perfeição, escolheu o progresso. Em vez de desistir diante do primeiro obstáculo, aprendeu a dar mais um passo. Esses dois futuros começam exatamente no mesmo lugar. No dia de hoje. É curioso pensar que as grandes mudanças raramente nascem de acontecimentos extraordinários. Elas surgem em momentos simples, quase invisíveis. Um despertador que você decide não adiar. Uma caminhada que resolve fazer. Uma página que escolhe ler. Um projeto que finalmente abre no computador. Uma conversa que cria coragem para iniciar. Pequenas decisões parecem insignificantes quando acontecem, mas, com o passar do tempo, elas se unem como gotas de água formando um rio capaz de mudar a paisagem. Muitas pessoas passam a vida procurando um grande acontecimento que transforme tudo de uma vez. Esperam pela oportunidade perfeita, pelo incentivo perfeito ou pela motivação perfeita. No entanto, a verdadeira transformação costuma chegar disfarçada de uma escolha simples, repetida todos os dias. Não subestime o poder da constância. Uma pequena ação feita diariamente vale muito mais do que uma explosão de motivação que desaparece poucos dias depois. Sempre que você cumprir uma promessa feita a si mesmo, estará fortalecendo algo que dinheiro nenhum pode comprar: a confiança no próprio caráter. E quando você confia em si mesmo, os desafios deixam de parecer muralhas intransponíveis. Eles passam a ser degraus. Haverá dias difíceis, dias em que você sentirá vontade de voltar aos velhos hábitos, dias em que parecerá que nada está dando resultado. Quando esses dias chegarem, lembre-se de uma verdade importante. Nem toda evolução pode ser vista imediatamente. Assim como uma árvore fortalece suas raízes antes de crescer para cima, você também estará construindo algo invisível. Sua disciplina, sua maturidade e sua capacidade de continuar estarão se desenvolvendo antes que os resultados apareçam. Por isso, não desista porque ainda não vê mudanças externas. As maiores transformações começam dentro da mente. Primeiro muda a forma de pensar, depois muda a forma de agir, então mudam os hábitos e, por fim, muda a vida. Nunca esqueça que ninguém pode viver a sua história por você. As escolhas que você faz hoje são os capítulos que formarão a pessoa que você será amanhã. Você não precisa vencer todas as batalhas de uma só vez. Precisa apenas vencer a batalha de hoje. E amanhã vencer a próxima. Depois, a seguinte. É assim que uma vida extraordinária é construída. Não em um único momento de coragem, mas em centenas de pequenas decisões que ninguém vê. Antes de encerrar, quero deixar um desafio para você. Quando este vídeo terminar, não passe para o próximo conteúdo imediatamente. Escolha uma única tarefa que você vem adiando. Apenas uma. Não importa o tamanho. Comece hoje, mesmo que sejam apenas 5 minutos. Esses 5 minutos podem parecer pequenos, mas podem representar o início de uma história completamente diferente. Porque a verdadeira mudança não acontece quando tudo está perfeito. Ela começa quando você decide agir, mesmo que ainda exista medo, dúvida ou insegurança. Lembre-se sempre, a verdadeira mudança começa com pequenas decisões tomadas hoje. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Qual foi o maior aprendizado que você leva deste vídeo? Compartilhe este vídeo com alguém que está preso no ciclo da procrastinação e precisa ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mentalidade e ajudam você a construir uma vida com mais propósito e ação. Agora eu quero deixar uma última pergunta para você. Qual é a primeira atitude que você vai tomar hoje para deixar a procrastinação para trás? Daqui a instantes, 2 vídeos aparecerão na sua tela. Continue assistindo, porque a próxima mensagem pode ser exatamente o impulso que você precisa para dar o próximo passo na sua transformação. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo e por permitir que esta conversa fizesse parte do seu dia. E lembre-se desta frase: o futuro não é criado pelas intenções que você guarda, mas pelas decisões que você coloca em movimento hoje.